começo dizendo assim: nesse mês, a intenção geral de oração na igreja, que o Papa entrega aos grupos que rezam, que somos todos nós, mas particularmente o apostolado da oração, os jovens do apostolado, né? A intenção pela vida eucarística na igreja, para que a Eucaristia seja centro da nossa vida eclesial, da nossa vida cristã, cada um, cada família, cada comunidade. Importante. Então, as leituras de hoje podem nos ajudar se tiverem algum elemento que falem da Eucaristia. A Eucaristia, digamos, todo mundo entende, a Eucaristia é a Santa Missa, é o que nós estamos fazendo, é a ceia do Senhor, é a Eucaristia. É esse mistério. A Eucaristia não é a hóstia consagrada. A Eucaristia é a celebração na qual nós oferecemos o pão, consagramos o pão, comungamos o pão, o corpo de Cristo. Essa é a Eucaristia. A missa é a Santa Missa. Então nós temos do Gênesis 22, uma história que eu vou repassar para você pegar bem os elementos. Eu quero ver se você me ajuda a compreender o que é que a gente aprende da Santa Missa nessa passagem. Contou que Abraão, vocês sabem, Abraão é o que formou o povo de Deus. Deus o chamou já com certa idade, tirou de sua terra, disse que ele dá uma grande descendência, uma descendência numerosa, mas ele não tinha filhos. Primeiro teve um filho com a escrava, o negócio não foi bem, e teve finalmente com a sua esposa, Sara, o filho da promessa. O nome dele, Isaac. E esse já estava adolescente, e Deus disse: Abraão, estou aqui. Ô, Abraão, vou pedir um favor a você, para você me dar o filho que você tanto ama, em sacrifício. Vou lhe indicar o lugar, o monte, você vai para lá. E Abraão, homem da fé, obedeceu. Deus quer que eu sacrifique para ele o meu filho. Eles faziam sacrifícios, o povo antigo fazia, o povo de Israel fez até quando o templo se acabou, depois de Jesus, 40 anos, o templo foi destruído, não teve mais sacrifícios. Sacrifícios era ter um altar e aí você ter animais que eram sacrificados, chamadas vítimas do sacrifício, que eram mortas, né? Se tirava o sangue, se sangrava a vítima, e depois tinha vários tipos de sacrifício, mas um deles chamava-se holocausto. O holocausto, o povo fazia um fogo, né? No altar era um fogo, uma fogueira, e queimava aquele carneiro, aquele touro, aquela ave toda. Esse é o sacrifício, é o holocausto, oferece a vítima por inteira. É um costume antigo. Porque eles faziam isso para os deuses abençoarem eles, para serem perdoados de seus pecados, faziam uma oferta aos deuses, e também o povo de Israel aprendeu isso, fazia para o Deus verdadeiro, fazia os holocaustos no templo. Então Abraão vai fazer um holocausto com o seu filho, é isso? Maestro, como é o nome do filho? Isaac. Esse maestro está muito sabido. Eu vou perguntar depois ao Diogo, depois vai ser o Wagner, também está aqui, muito sabido, não é? O Isaac vai fazer um sacrifício do seu filho. Deus pediu que ele matasse, sacrificasse, fizesse uma oferta, adorasse ele oferecendo o seu filho. Meu Deus, que maluquice é essa? Bom, Abraão vai. Escolheu 2 servos, um jumento, selou o jumento, rachou a lenha, precisa fazer a lenha para fazer o fogo, botou a lenha no jumento e andaram. 3 dias. Chegou, ele avistou lá em cima, vai ser lá em cima, Deus disse que é lá em cima. Fica aqui os servos, fica aqui o jumento, tirou a lenha, pôs nas costas do seu filho, Isaac, adolescente, a lenha nas costas dele, e ele ia subindo, vão subindo. Ele levou faca, cutelo para matar a vítima, e fogo para tocar fogo, fazer a oferta. No caminho o filho disse: ô pai, olha, já estamos aqui com o cutelo,
com o fogo, a lenha. Mas cadê a vítima do sacrifício? Deus vai providenciar, meu filho. Tá certo, pai. Subiram juntos. Quando chegou lá, ele fez o altar juntava as pedras, preparou a lenha, pôs a lenha em cima, pediu para o filho deitar, amarrou o filho. Ai, pai, o que será? Meu filho, amarrou o filho e ia fazer o sacrifício, né? Armou-se para sacrificar o seu filho. Já pensou isso você? Pensa no seu filho aí, vai sacrificar o filho único que ele esperou a vida inteira, o fruto da promessa que Deus tinha feito para ele, dele vai sair uma descendência, só tem esse, e agora? Se ele obedece, eu obedeço a Deus, ele é que sabe, eu faço a vontade dele. Quando vai sacrificar o filho, o anjo de Deus, é uma forma de falar de Deus, diz: Abraão, pare. Abraão já tinha feito o sacrifício. Por quê? Diga, Wagner. Porque ele tinha obedecido. A obediência de Abraão é que é o sacrifício. Ele tinha obedecido. Pare, você já fez o sacrifício. Você não recusou o seu filho único. E aí, Abraão suspendeu e viu um carneiro. Ô Viviane, pega bem esse detalhe do carneiro que eu quero saber do carneiro. Viu um carneiro preso num espinheiro. Pegou o carneiro, já era o normal, e então pôs o carneiro no altar e sacrificou o carneiro, oferecendo a Deus a vítima do sacrifício, o holocausto, e queimou o sacrifício, fez o seu sacrifício. O carneiro foi oferecido no lugar de quem, Wagner? Do filho. O carneiro foi oferecido no lugar do filho. Maestro, Deus ficou satisfeito com o quê? Com a obediência de Abraão. Com a obediência de Abraão. E disse a ele: olha, porque você não me recusou o seu filho único, por sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque você me obedeceu. E ainda disse: a descendência será numerosa, como eu prometi, como as estrelas do céu, como as areias da praia do mar, e terão vitórias, e vocês terão vitórias sobre os inimigos. É importante que você fique bem atento, não é? É uma catequese, digamos assim, é uma explicação bíblica que pode ajudar a gente a compreender melhor a Eucaristia, que é fundamental. Você não pode viver se a gente não compreende minimamente, claro, compreensão total desse mistério, nós não temos, mas pelo menos uma dica, não é, da celebração da Eucaristia. Vejam, bom, mas tem a cena do Evangelho, eu preciso repassar, alguém falou aqui do Evangelho, Jesus perdoa os pecados. Jesus chegou na cidade dele, a cidade dele é Cafarnaum, e juntou gente e trouxeram-lhe um paralítico. Trouxeram, quer dizer que vieram pessoas trazendo o paralítico, homens com certeza, né? Na cena do Evangelho aparece homens que trazem o paralítico. E Jesus viu a fé que aquelas pessoas que trouxeram o paralítico deitado numa maca, numa cama improvisada, a fé deles. Bom, diante de uma fé tão grande, falou com o moço aí, disse: filho, coragem, teus pecados estão perdoados. Que coisa maravilhosa. Mas aí, claro, os fariseus, que história é essa de perdoar pecados? Ele deu poder a ele para estar perdoando pecados, só Deus pode fazer uma coisa dessa? Mas espera aí. É mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou mais fácil mandar esse paralítico se levantar, andar e ir para casa? Bom, vocês sabem que o Filho do Homem, que é ele, tem poder na terra de perdoar os pecados, eu vou mandar ele se levantar. Levanta-te, pega a tua cama, vai-te embora para casa. E ele fez isso. As pessoas ficaram admiradas. Me acompanhe agora. O que é que temos na cena do Gênesis 22, Abraão sacrificando o seu filho único? Nós temos um pai que, por obediência, por amor ao seu Deus, sacrifica o seu filho. Não ter sacrificado é uma grande lição que Israel deu a todos os povos. Jamais sacrificar pessoa humana. A Bíblia
Não é porque a Bíblia condena. É mais do que isso. Não se permite isso. Deus fez só, como disse o começo do texto, fez uma prova. Jamais sacrificar uma pessoa humana. Jamais torturar uma pessoa humana. De maneira nenhuma. Não há nenhuma explicação para isso. Nenhuma possibilidade disso. De atingir a dignidade da pessoa humana, sendo ele o pecador que for. Um pai que está sacrificando o seu filho. O seu filho único, filho amado. Veja que na cena de Jesus agora tem... Ele chamou o rapaz de filho, não foi? Ou a pessoa lá, não sei se era adulto, se era criança, se era menino, se era jovem. Chamou de filho. Coragem, filho. Filho. Coragem, filho. Os teus pecados estão perdoados. Onde é que Jesus perdoou os nossos pecados? Claro, perdoou dizendo isso. Mas, sobretudo, o sacrifício que perdoa os nossos pecados foi o sacrifício oferecido no Monte Calvário. O sacrifício de Jesus, a morte redentora de Jesus. Veja só, Abraão está oferecendo um sacrifício no Monte Moriá. No monte. Sacrifica o seu filho. No Calvário, Deus está sacrificando o seu filho. Paulo disse, ele não poupou o seu filho único, também o pai. Disse, este é o meu filho amado, disse várias vezes aos apóstolos, este é o meu filho amado, este é o meu Isaque. Abraão, por obediência, não poupou também o seu filho, mas de qualquer forma, Deus poupou o seu filho. Mas Deus não poupou o seu próprio filho. Foi sacrificado na cruz. Não é isso? Estão percebendo? Deus não poupou o seu filho, Deus entregou o seu filho em sacrifício para perdoar os nossos pecados, aquilo que Abraão queria fazer para perdoar os seus pecados, para trazer bênção para a sua família, para a sua tribo, para a sua casa. Por meio de Jesus, que é sacrificado. Vejam como há um paralelo. São dois servos que sobem com Abraão um monte. Eles não são sacrificados, ficam lá, tudo bem. Mas são dois ladrões que estão companheiros de Jesus, que sobem ao monte também. Vejam que o mocinho Isaque carrega a lenha nas costas, subindo o monte. Vejam que Jesus sobe o Monte Calvário carregando o lenho da cruz. São muitos pontos de contato. O texto do Gênesis fala muitas vezes, caminhando juntos, caminharam juntos, falam 3 vezes. E Jesus, mesmo na cruz, e antes na ceia tinha dito aos discípulos, eu não estou só. O Pai está comigo, Ele está junto comigo. O Pai não está ausente do Calvário. O Pai, na verdade, oferece ou permite o seu Filho em sacrifício pelas nossas mãos, para o nosso perdão. Agora sim, dona... não, você foi, Viviane. O carneiro. Venha para cá e me fale desse carneiro. Tinha um carneiro na história, e Viviane, por favor, mostre aí, Viviane. Me explica esse carneiro. Tinha um carneiro na história. Quando Abraão olhou, avistou o carneiro. Foi a providência que Deus colocou, a vítima, né? A vítima. Que Deus colocou ali. No lugar do próprio filho. Do filho. O carneiro substituiu o filho, tomou o lugar do filho. Tirou o filho do altar e colocou o carneiro e sacrificou o carneiro no lugar dele. E o que é que tem a ver isso com Jesus? Que Jesus ele é o próprio cordeiro, né? O próprio carneiro imolado ali que se deu. João Batista falou disso, né? Quando viu Jesus, disse, esse é o Cordeiro de Deus. Não é porque é um carneirinho, né? Porque vai ser sacrificado para o perdão dos pecados. E aí está a referência, né? E esse cordeiro morreu no nosso lugar. Porque quem merecia ser sacrificado, quem merecia, por causa das nossas faltas, dos nossos pecados, né? A morte, né? Somos nós. Ele tomou o nosso lugar. É o Cordeiro de Deus que ficou no nosso lugar. Isso. Perfeitamente. Muito obrigado, Viviane. Vou chamar daqui a pouco o maestro para também dar uma lição maravilhosa como essa, né? Gente, o que é a Santa Missa? A Santa Missa é o memorial da morte e ressurreição de Jesus. A Santa Missa é o memorial, a celebração pela qual nós renovamos o Calvário.
onde Deus entregou o seu Filho por nós. É uma celebração da fé. Sem a fé nós não podemos compreender nem nos aproximar. Tanto que quando termina o momento da consagração, a gente diz aquela palavra: eis o mistério da fé. Não é isso? É o que está na cena do Evangelho. Vendo a fé daqueles que conduziu o homem, Jesus perdoa os seus pecados. E qual é o fruto do Calvário? O fruto do Calvário é o perdão. Deus nos trouxe o perdão por meio de Jesus, sacrificado na cruz. Deus nos reconciliou consigo por meio do seu Filho Jesus. Esse é o fruto da Santa Missa. Esse é o fruto do Calvário, é o perdão, a reconciliação, a comunhão com Deus. Vejam na cena do Evangelho de hoje, o que é que Jesus concede àquele filho? Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. O fruto do Calvário, o fruto do sacrifício de Jesus é o perdão dos pecados. Perdão dos pecados que é, por um lado, digamos, que se expressa mais do que o simples cancelamento das nossas faltas, nos põe na comunhão com Deus. Não só porque perdoa os pecados, porque agora, sem essa culpa, estamos na comunhão com o Senhor. Estamos, digamos, recebendo dele todas as bênçãos, todas as graças. Por isso, levanta-te e anda. Por isso é possível ficar bom, é possível viver uma vida abundante, é preciso viver com alegria, porque a morte redentora de Jesus nos traz perdão, reconciliação, vida nova. Por isso Jesus crucificado é o ressuscitado que nos dá a paz, que nos dá o Espírito Santo, que nos comunica a vida plena de Deus. Por isso não pedimos somente a cura dos nossos males, dos nossos dramas, a situação dos nossos aperreios, os nossos desempregos. Mais do que isso, se estamos em comunhão com Deus, já somos vitoriosos, já estamos ganhando todos os bens, todos os dons que Deus concede aos seus filhos. Disse Abraão: por sua obediência, todas as nações da terra serão abençoadas. Pega a sua cama, a sua maca, vá para a sua casa, vá trabalhar, vá viver com a sua família. Isso é a bênção de Deus que nos chega por meio da Eucaristia, que é o memorial da morte, do Calvário de Jesus e de sua ressurreição, de sua vitória sobre a morte. Tem muitos outros sinais que estão nesse texto, só para convencer vocês mais ainda dele. Depois seria interessante demais que vocês pudessem ler esse texto, né, com essa meditação de hoje, Gênesis capítulo 22. Aparece a vítima, não é, do sacrifício, que é Isaac, que é Jesus. Aparece o Monte Moriá, que é o Monte Calvário. Aparece o altar com a lenha, que é a cruz de Cristo, é o altar dele, onde ele se oferece como vítima, mas também como sacerdote, porque a ele mesmo se oferece. E tem aos pés da cruz Maria, que também está em uma atitude oferente. Também Maria oferece o seu filho e se oferece com ele, porque está num grande sofrimento. O filho único que é Isaac, o filho único que é Jesus, os pecados, o perdão, a obediência que vem com a bênção, tanta coisa bacana para a gente, não é? A renovação da aliança, não é? Isso que Deus disse, te darei uma descendência tão numerosa, são as palavras da aliança que Deus fez com Abraão, que renovou ali, e nós fazemos isso na Santa Missa. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. Renovamos com Cristo na cruz a aliança de sermos de Deus, mas de sermos de Deus. Bom, fica essa reflexão de hoje para a gente amar cada vez mais a Eucaristia. Não faltar a celebração do domingo, quando fazemos a Páscoa, ressurreição de Jesus, nossa ressurreição com Ele. Estar na Santa Missa de corpo e alma, não de cara para cima, não olhando para o celular, não olhando para o relógio. Estamos num momento sublime, iluminador de nossa vida, que enche de luz, de alegria, de paz, de bênçãos a nossa vida. Não ficar em casa por interesses mesquinhos, para ver uma novela, ou para conversar com um cidadão que não tem nada para lhe dar, ou para dormir meia hora de sono. Para a missa, com a comunidade, celebrando piedosamente, comungando o corpo de Cristo,
para viver abençoado na comunhão dos filhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.